Olá! Bauru já está há 4 dias sem ônibus. A ordem do Tribunal do Trabalho para que os motoristas encerrassem a greve não foi cumprida. E o Nesp Notícias mostra ainda. Festa junina inova no cardápio e oferece alimentos sem agrotóxicos. E vamos acompanhar o ensaio de um coral erudito. O Madrigal Régia, que faz uma referência ao Vitória Régia bauruense, tem cerca de 15 alunos. Mais uma vez, a gente começa o Nesp Notícias falando sobre a greve no transporte público de Bauru. Já são 4 dias sem ônibus. Agora há pouco, em reunião no TRT, a liminar concedida pelo Judiciário em favor da Endurbe foi mantida. Dessa forma, os ônibus devem circular com até 100% da frota no horário de pico. Nos demais horários, 80% dos carros devem atender a população. Segundo a assessoria de comunicação da Endurbe, o representante dos grevistas, Walter Dutra, já foi intimado. E caso os ônibus não voltem a circular ainda hoje, terá que pagar uma multa de R$100 mil por dia de descumprimento. Até este momento, os representantes do movimento grevista não disseram quando o transporte coletivo voltará a funcionar. Hoje foi mais um dia de pontos vazios nas principais vias da cidade. Pela manhã, os motoristas se reuniram em frente às garagens das empresas e depois na Praça do Líbano, de onde iniciaram uma caminhada até a Câmara Municipal. Lá, eles foram recebidos pela comissão de vereadores que vai avaliar o transporte público em Bauru. E daqui a pouco, às 6 da tarde, deve ser realizada uma reunião na Câmara com a participação do prefeito, dos vereadores e de representantes dos motoristas e das empresas de ônibus, além da Endurbe. Entre as reivindicações dos motoristas estão reajustes de 12% nos salários, 21% no Vale Alimentação e R$ 400 de acúmulo de função. E com essa greve, muitas pessoas estão tendo dificuldade para chegar à escola, ao trabalho, chegar em casa. E nesses momentos, tem quem se aproveite da situação para ganhar dinheiro ilegalmente. Alguns mototaxistas estão cobrando muito pelas corridas. Olha só o que a Elisete Romualdo contou para a gente na sexta-feira. Eu liguei para meu filho, ele vai vir me buscar, porque só assim eu vou embora. Porque os motoqueiros estão cobrando muito cara a passagem daqui na... Os mototáxis estão cobrando quanto? R$20. Em média, quanto que eles cobrariam num dia normal? R$7. R$7 daqui lá. E a senhora se recusou a pagar o mototáxi? Com certeza, não dá, né? Faz falta no bolso. A Endurbe foi informada desse abuso e emitiu hoje uma nota em que orienta os passageiros de mototáxis. Segundo a empresa, os profissionais regularmente cadastrados utilizam colete azul com faixa refletiva na cor amarela. Além disso, as motocicletas têm a placa vermelha. Quanto aos valores das corridas, a Endurbe informa que os preços variam entre R$ 5 e R$ 6, dependendo do dia e do horário. Qualquer valor acima desses é abusivo e deve ser denunciado pelo e-mail endurbe@endurbe.com.br. O inverno começou na última sexta-feira e deve seguir com chuvas. Vamos ver agora como fica o tempo nessa primeira semana da nova estação. O meteorologista José Carlos Figueiredo tem as informações. Hoje não tem previsão de chuva na nossa região. Há previsão de chuva somente na região sul do estado, é onde vai ficar a maior concentração da chuva. A partir de terça-feira começa a aumentar a nebulosidade e as condições de chuva aqui em Bauru e região. De quarta-feira até sexta nós temos previsão de chuva, sendo que a partir da sexta-noite o tempo começa a limpar e teremos um final de semana de tempo bom. As temperaturas elas vão ficar durante o período da chuva entre 15 e 16 graus bem cedo e à tarde não passa de 25 e no final de semana eleva-se mais um pouco por causa da ausência da chuva. Chove no sul e no leste do estado neste início de semana.
Amanhã, áreas de baixa pressão deixam um tempo instável em todas as regiões, trazendo chuvas a qualquer hora do dia. Em Bauru, a segunda deve terminar sem chuvas, mas amanhã, assim como todo o estado, a cidade pode ser atingida por pancadas. A umidade do ar agora é bem alta, está em 74%. No início da tarde, fez 23 graus. Amanhã, a máxima fica bem próxima disso, 22 graus. Em Agudos e Piratininga, os termômetros devem registrar, no máximo, 21. O assunto agora é o vestibular da Unesp. As provas da segunda fase foram realizadas neste fim de semana e a abstenção chegou a 25%. Mais de 3.000 estudantes deixaram de fazer as provas. O resultado do vestibular sai no dia 15 de julho. Outras informações no site da VUNESP. No próximo bloco, vamos falar ao vivo com o secretário municipal de Finanças, Marcos Garcia. E ainda hoje... Escola de Bauru faz festa junina com cardápio diferente. Voltamos já. Agora a gente fala sobre as finanças da cidade. Vamos conversar sobre a capacidade de Bauru pagar a dívida da Coab, por exemplo, e fazer novos empréstimos, como o PAC Pavimentação. Quem tira as nossas dúvidas é o secretário de Economia e Finanças, Marcos Garcia. Marcos, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Bom, na sessão da Câmara de hoje, os vereadores estão discutindo se Bauru vai ou não contrair esse empréstimo no PAC Pavimentação. É um empréstimo do governo federal no valor de 43 milhões de reais. Esse valor seria suficiente para asfaltar 824 quadras aqui no município. Marcos, em que condições o município pagaria esse empréstimo? Quanto ele custaria por ano para a cidade? Isso, a respeito do PAC Pavimentação, nós temos uma expectativa de que isso custará ao município cerca de R$400 mil mês, né? Então, aí algo em torno de 5 milhões ao ano. Isso ao longo de 20 anos. E havia uma preocupação dos vereadores se Bauru teria capacidade de assumir esse empréstimo pagando simultaneamente a dívida da Coab, que a gente sabe que é um valor milionário, 358 milhões de reais. E só que teve uma mudança que contou a favor do município, né? A Caixa Econômica Federal, ela mudou, ela trouxe uma novidade que possibilitando que essa dívida fosse renegociada num prazo maior. Isso favoreceu os vereadores a aceitarem o PAC Pavimentação, a gente pode dizer assim? Isso, no que diz respeito à Coab, no plano anterior, depois de 2 anos, a Prefeitura ela teria que arcar com cerca de R$1.600.000 ao mês, né? E hoje, a nova proposta, a Prefeitura ela já se inicia esse pagamento no ano que vem, mas com R$600 mil ao mês só. Então, algo em torno de R$7.200.000, número esse bem menor do que estava projetado antes. Quer dizer, se a dívida da Coab começasse a ser paga agora, seriam 7 milhões por ano. Isso. E essa dívida duraria pelos próximos 20 anos. Isso, exatamente. Então, é lógico também que é mais um custo para a Prefeitura. A Prefeitura, o ano que vem, ela já começa a ter mais esse pagamento dessa dívida. E com isso, a Prefeitura agora, neste ano, ela está se preparando já, principalmente de melhorar a sua eficiência na sua arrecadação, sem que isso tende a aumentar a alíquota de imposto, mas sim melhorar a eficiência. E alguns serviços na parte da finanças já estão sendo feitos. Esse ano, a gente vai dar conta de fazer mais uma aerofoto da cidade, para justamente ver aquelas construções que estão de formas irregulares no cadastro da Prefeitura. Muita gente que construiu sua casa ou ampliou sua casa. Para aumentar a arrecadação com o ainda está pagando ainda o imposto dentro de uma base de cálculo menor. Então, esse é um dos procedimentos, por exemplo, que vai fazer com que a Prefeitura arrecada mais e possa dar conta de pagar esse aporte para a Coab. Certo, então, só um detalhe, a dívida da Coab começaria em 7 milhões, mas nos últimos anos ela poderia aumentar, né? Isso, até 2026, os juros aí estão na ordem de 3% ao ano, e depois, a partir dessa data, daí 6%. Mas é lógico, né, que também se espera que até lá
a gente dê conta também de renegociar novamente esses juros de 6%, que venha para 3% novamente. Agora, e também, se não tiver outra condição, a Prefeitura também, até lá, muitas dívidas que ela tem hoje já estarão já finalizadas, e daí dando conta de pagar um pouco maior essa parcela. Essa discussão tem a ver com a capacidade, o teto que o município tem para se endividar, né, secretário? Isso. Como que funciona? Parte do orçamento da cidade, da receita da cidade, tem um limite, né, para Bauru contrair novas dívidas, né? Isso tem uma resolução do Senado, a resolução 43/2001, que fala que o município ele pode ter no total de dívida de longo prazo até 120% da sua receita. Hoje, Bauru tem em torno de 680 milhões de reais de receita. Ou seja, 120% desse valor faz com que o município possa chegar até a 800 milhões de reais de endividamento. Hoje o município já tem algumas dívidas e elas estão na faixa de 300 milhões de reais. Então nós temos mais 500 milhões de reais pelo limite legal ainda para poder fazer novos empréstimos. Por isso que nesse cenário caberiam, então, dívida da Coab mais o PAC Pavimentação. Nesse cenário cabe esses dois endividamentos. A única coisa que tem é que também existe dentro dessa mesma resolução que para também se chegar nesses 500 milhões, você muitas vezes não pode fazer tudo de uma vez só. Então tem algumas questões que têm limites também de forma anual também, né? Então a gente trabalha com um limite em torno de 16% ao ano, que isso daria 100 milhões de reais. E tem mais um outro limite que daí é de 22%, que daí já fala da questão de garantias que a Prefeitura pode dar à Coab, mas há uma certa dúvida sobre esse limite, que inclusive a gente esteve também no Tesouro Nacional conversando sobre isso, tanto eu como o presidente da Coab, o Gasparini Júnior, e vamos aguardar uma resposta do Tesouro agora para ver qual que é o limite real por ano. Certo. Mas contraindo esse empréstimo e mais a dívida, sobraria dinheiro na receita do município para investir ou para contrair novos empréstimos? É muito pouco, na verdade, né? Existe, lógico, né, outras inúmeras demandas, outras inúmeras necessidades, né, que Bauru precisa fazer e nem tudo cabe no orçamento. Quer dizer, a cidade ficaria muito comprometida pelos próximos 20 anos? Olha, na verdade, né, por 20 anos não, mas né, nos próximos 2, 3 anos com certeza. Mesmo porque daqui 4, 5 anos a gente espera já estar numa outra capacidade melhor de receita e com isso voltar novamente a ter condições de fazer novos investimentos. Mas nesses 2, 3 anos seguintes, Bauru, quando ela contrai esse empréstimo para esse investimento, na verdade já está fazendo uma escolha do que é mais urgente, mais importante, e o governo acha que o mais importante é realmente fazer esse asfalto, que mais ou menos aí são 800 e poucas quadras de Bauru, né, que traz para o seu morador inúmeros benefícios, né, questão de mobilidade, questões de saúde, né, e também tem outra coisa, né, a prefeitura também começa a ter um gasto menor de manutenção nessas áreas, que muito se gasta com terra, para terraplanagem, para erosões que acontecem ali, já acontece um gasto mensal com isso, e depois também esses setores acabam sendo um vetor de crescimento para a cidade, uma vez que o asfalto traz comércio, traz serviço, e também lá na frente também isso vai também até trazer para a prefeitura mais impostos, com certeza. Secretário, rapidamente para a gente concluir, vou mudar um pouquinho de assunto. Se hoje Bauru tivesse que mexer na tarifa de ônibus e reduzir esse valor, teria como remanejar isso dentro da receita do município? Olha, Bauru ele já não participa com nada em termos de fazer algum subsídio, né? Não subsidia nada da passagem. Então hoje o que acontece? Hoje existe um custo, né, para fazer esse transporte público. Nesse custo é lógico que existe um lucro também para o empresário e esse custo mais o lucro é repartido no preço da passagem, né? Agora, o que a gente aguarda e que se discute muito é como que o governo federal deve fazer alguma coisa nesse sentido de desonerar um pouco esses impostos para que a gente possa ter um custo menor e também uma tarifa menor também. Tá certo. Muito obrigada por suas informações. De nada. Obrigado. Você.
O Nesp Notícias faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco para falar de cultura popular e também erudita. Hoje, 24 de junho, é dia de São João. Desde o começo do mês, por toda a cidade, festas juninas fazem a alegria de crianças e adultos. Neste fim de semana, uma escola de Bauru resgatou tradições folclóricas e inovou no cardápio do Arraial. Louvor a São João Batista. A procissão marca o início da festa. A celebração é para os 3 principais santos de junho: Santo Antônio, São João e São Pedro. E quem entra carregando as bandeiras são os professores da Escola Viver, na zona oeste de Bauru. Aqui, a festa junina vai além da quadrilha. As danças resgatam tradições de várias regiões do Brasil. Os alunos da 4ª série mostram que são bons de sapateado. A catira é feita ao ritmo dos violeiros. As origens dessa dança são incertas, provavelmente uma mistura indígena, africana e europeia. Mas, apesar da dúvida sobre como ela nasceu, o importante hoje é não deixá-la desaparecer. O folclore brasileiro também é resgatado na dança do Boi do Brasil. Aqui o animal morre e ressuscita, e outros personagens como a galinha, os pássaros e a maricota dão o tom divertido da apresentação. A dança tem elementos comuns ao Bumba Meu Boi e ao Boi Bumbá, que são tradicionais no norte e no nordeste do país. A riqueza da cultura nacional é ensinada a todos que participam do Arraiá. Importante porque isso faz parte da nossa história e a gente tem que conhecer a nossa história para amar a nossa história. Para saber da onde a gente veio e para onde nós vamos, com consciência. Então, a partir do momento que eles conhecem, eles amam, eles admiram e eles querem. E eles valorizam. Da plateia, os pais aguardam a vez dos filhos entrarem em cena. Agora eu acho que eu estranho as outras festas juninas, né? Eu acho essa aqui muito mais interessante, porque traz, né, alguns temas folclóricos, né, resgate de dança que nem a catira, né, o boi de mamão, né, enquanto nas outras festas juninas é sempre só aquela quadrilha, né, estereotipada, que no fundo ninguém mais nem presta atenção. É um momento de união de pais e alunos sobre um tema que é muito particular nosso do Brasil. É um congraçamento, é uma demonstração de evolução das crianças e de entendimento do que é que está acontecendo. Os ensaios começaram há um mês. Todas as turmas participam. E aqui eles não aprendem apenas a coreografia. Em sala de aula, os alunos estudam em várias disciplinas um pouco mais sobre o nosso folclore. A dança é celebrando o boi de mamão, que foi por causa de uma promessa que eles fizeram, jurando que iam dançar sempre o boi de mamão se ajudassem ele, que eles eram bem pobres. Nós procuramos, dentro de uma escola Waldorf, atrelar os conteúdos à prática. E um desses momentos oportunos é a festa junina, onde nós podemos trabalhar as danças típicas atrelado ao conteúdo vivenciado. Se por um lado as danças resgatam as tradições, por outro, nas barraquinhas de comida a ideia é inovação. Nesta aqui, o pessoal pode provar alimentos biodinâmicos, que são cultivados sem agrotóxicos, respeitando os ritmos da natureza. Alface, rúcula, berinjela, cenoura e tomate. Uma refeição saudável para manter o pique durante a festa. O alimento biodinâmico é aquele que respeita totalmente a questão da natureza, tanto em termos dos seus ritmos, de temperatura, de solo, de umidade, de época do ano, como também todo um cuidado para essa terra oferecer para o nosso organismo todos os nutrientes e fitoquímicos necessários para a gente garantir uma vida saudável. Aqui, nada de embutidos. No lugar da salsicha do cachorro-quente, carne desfiada para fazer o buraco quente. A festa ainda contou com algumas tradicionais delícias da mesa junina: tapioca, churrasquinho, pipoca e pastel, que pelo tamanho da fila fez bastante sucesso.
E ainda tem muitas festas pela frente. As quermesses seguem na cidade até o mês de julho. No nosso site tem uma relação com as principais. O endereço anote aí, é unesp.tv/festa junina. E o nosso assunto ainda é cultura. O coral bauruense Madrigal Régia, que tem como repertório a música erudita, se apresenta nesta segunda-feira no Teatro Municipal de Botucatu. A gente acompanhou um dos ensaios. Ambiente ideal para o ensaio de música numa noite de domingo. Um giro pela Casa Ponce Paz, administrada pela Secretaria de Cultura, revela que a arte está presente em cada cômodo. Biblioteca, esculturas, pinturas e várias manifestações artísticas compõem um cenário. Mas, por algumas horas, a casa é da música e se transforma em palco. Se aos domingos à noite o movimento é quase nenhum nas ruas do centro de Bauru, diferente aqui dentro da Casa Ponce Paz, onde aos domingos à noite são oferecidas aulas de canto coral pelo Madrigal Régia, com um repertório baseado no erudito. No Madrigal Régia, a maioria dos participantes são adultos. Neste ensaio, dedicado à apresentação que será feita em Botucatu, o coral recebe também integrantes do conjunto vocal Arabesco, de Lençóis Paulista. A contralto Rosângela é professora de música e veio a Bauru para esse ensaio geral. São necessários muitos ensaios. Nós ensaiamos os dois grupos à parte e hoje é um ensaio geral junto com o maestro da orquestra. É necessário desde o início do ano, nós estamos em cima dessas peças para poder fazer o concerto. Não é muito fácil, mas é muito gratificante. Antes de conquistar uma plateia pela voz, é preciso aquecê-la e também fazer alongamento. A postura é importante. Todos em posição, homens e mulheres soltam a voz e projetam o seu talento. Entre os cantores está o tenor Gabriel, estudante de música que sonha em fazer carreira musical. Para mim, a música tem um significado muito grande, porque através da música você leva as pessoas a outros mundos, né? Outras dimensões. E a intenção do Madrigal é justamente essa, trazer as pessoas para esse mundo da Idade Média, esse mundo do Barroco, conhecer, trazer esse tipo de conhecimento para as pessoas. É isso é por isso que eu quis entrar, para poder conhecer, poder entrar nisso. E é uma forma de incentivar as pessoas a poderem participar e também incentivar a minha própria pesquisa, né? O meu próprio estudo, o meu próprio desenvolvimento. No universo da música, o termo madrigal se refere a um coral pequeno que geralmente executa canções mais antigas, barrocas, renascentistas ou medievais. O Madrigal Régia, que faz uma referência ao Vitória Régia bauruense, tem cerca de 15 alunos. Aqui em Bauru, eu acho que o Madrigal Régia cumpre essa função de levar até o público essa música vocal que não é mais cantada, né? Um repertório coral universal que não é mais praticado, né? Justamente porque hoje as pessoas têm muito acesso à mídia, né? E tem um outro tipo de recepção musical, né? A apresentação do coral é logo mais às 8h30 da noite no Teatro Municipal de Botucatu, que fica na Praça Coronel Moura, número 27, no centro. A entrada é de graça. O Unesp Notícias fica por aqui. Amanhã às 5h30 a gente volta. Tchau! Thank you.